Lição de número 10. O desafio da janela 1040, quarto trimestre de 2023, revista dos adultos. Olá, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, o desafio da janela 1040. Ainda queremos lhes informar, queridos irmãos, que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa aula. Lição de número 10, o desafio da janela 1040. Texto áureo diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo de número 20. Verdade prática. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Queridos irmãos, vamos para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos e lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é conceituar a janela 1040. Segundo objetivo, pontuar os principais desafios da janela 1040. E o terceiro objetivo, elencar estratégias para alcançar países da janela 1040. Querido professor, querida professora, nesta semana vamos falar sobre um desafio super importante na missão de contar para o mundo todo sobre o amor de Jesus. Esse desafio tem um nome um pouco diferente: Janela 1040. É como se fosse uma janela no mapa e dentro dela tem países que enfrentam muitas dificuldades para ouvir falar de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a passagem bíblica que vamos usar para entender melhor essa situação está em Efésios capítulo 6, versículos 10 até o versículo de número 20. Lá, veremos que estamos numa espécie de uma luta espiritual, onde forças do mal querem deixar as pessoas presas, impedindo que conheçam a mensagem de Cristo Jesus. É como se fosse uma batalha entre o bem e o mal. É importante afirmar que dentro dessa janela existem 2 grandes desafios. O primeiro é o desafio das necessidades das pessoas. Muitos lugares lá têm problemas sérios, como, por exemplo, falta de coisas básicas e muitas situações difíceis. E o segundo desafio é que, além desses problemas, esses países são bem fechados para ouvirem falar de Jesus Cristo. É como se as portas estivessem trancadas para a mensagem do Evangelho. Querido professor, querida professora,
no decorrer da lição, vamos descobrir maneiras de enfrentar esse desafio da evangelização mundial. Para introduzir a lição, sugerimos que você reproduza na lousa ou, de acordo com a sua disponibilidade, os principais países que formam a janela 1040, tais como Arábia Saudita, Guiné-Bissau, Albânia, Filipinas e etc. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim eu convido você para irmos ao primeiro ponto da nossa lição, que estudaremos no seguinte tema: uma batalha espiritual chamada de Janela 1040. E no primeiro tópico, uma verdadeira batalha espiritual. Veja, queridos irmãos, que em Efésios capítulo 6, versículos 10 até o versículo de número 20, nos traz uma visão importante sobre a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo nos compara a soldados em uma verdadeira batalha espiritual, enfrentando o opositor muito sério que é Satanás. Ao mencionar ciladas e artimanhas cruéis que Satanás usa, Paulo nos alerta sobre os desafios que enfrentamos. Portanto, entender que a nossa missão é uma batalha espiritual nos faz enxergar a importância de escolhermos bem as armas que usaremos. Essas armas não são espadas ou escudos físicos, mas sim ferramentas espirituais, como, por exemplo, a oração, a palavra de Deus e a fé. Portanto, queridos irmãos, precisamos estar conscientes de que estamos em uma missão importante, enfrentando desafios espirituais significativos. Escolher bem nossas armas significa investir em nossa vida de oração, entender e aplicar a palavra de Deus em nossa vida e confiar na fé que Deus deu a cada um de nós. Lembrem-se sempre que, embora estejamos em uma batalha espiritual, não estamos sozinhos. Deus está conosco e juntos, como o corpo de Cristo Jesus, podemos enfrentar e superar os desafios que surgem neste campo de missão. Segundo tópico, nessa batalha devemos usar armas espirituais. Queridos irmãos, continuando nossa reflexão sobre a batalha espiritual que enfrentamos, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículos 10 até o versículo de número 20, nos fala sobre as armas espirituais que temos à nossa disposição. É como se ele nos desse um guia prático sobre como nos equipar para esta luta que não é física, mas sim espiritual. Perceba, a partir do versículo de número 14, Paulo nos apresenta um verdadeiro arsenal espiritual que Deus nos oferece. Vamos entender cada uma dessas armas. Pegue um lápis, um papel ou uma caneta e anote aí para não esquecer. Primeira arma, cinturão da verdade. Assim como um cinturão segura tudo junto, a verdade de Deus deve ser o alicerce de tudo em nossas vidas. É como se fosse a base que nos mantém firmes. Segunda arma, couraça da justiça. Uma couraça protege o peito. E a justiça de Deus é a nossa proteção contra as acusações do inimigo. Agir corretamente e seguir os princípios de Deus nos mantém seguros.
Terceiro, queridos irmãos, sapatos da prontidão para pregar o Evangelho. Esses sapatos representam estar sempre prontos para compartilhar a mensagem de Jesus Cristo, levando o Evangelho a todos os lugares. Quarta arma espiritual, o escudo da fé. O escudo nos protege dos ataques e a nossa fé em Deus é como um escudo que nos guarda dos ataques do inimigo. Quinta armadura, queridos irmãos, é o capacete da salvação. Isso, o capacete protege a cabeça e a salvação em Jesus Cristo é nossa proteção contra os pensamentos negativos e confusões que o inimigo pode tentar colocar em nossas mentes. Sexta armadura espiritual, espada da palavra de Deus. A espada é uma arma de ataque e a palavra de Deus é nossa ferramenta para enfrentar o mal. Conhecer e aplicar a Bíblia é como usar a espada afiada. É interessante também notar, queridos irmãos, que todas essas armas são espirituais, como destaca Paulo. Isso significa que não estamos lutando com armas físicas, mas com princípios e verdades espirituais que Deus nos dá. Afinal, nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Terceiro tópico, queridos irmãos, falaremos sobre o seguinte tema: enfrentando a batalha espiritual na janela 1040. A janela 1040 é uma parte especial do mundo, parecida com uma janela retangular no mapa. Fica entre as linhas 10 a 40 graus acima do Equador, cobrindo do norte da África até o leste da Ásia. Nessa área vive a maior parte das pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Essa região tem escute isso, quase 4 bilhões de pessoas, o que é muita gente, cerca de 2/3 de todas as pessoas do mundo. Aqui moram muitas pessoas que não conhecem a Jesus e seguem outras religiões, como o islamismo, o budismo e o hinduísmo. O problema é que, embora a janela 1040 seja muito importante, poucos missionários estão trabalhando lá. Você sabia disso? Mesmo que 80% das pessoas que ainda não conhecem Jesus estejam nessa região, veja, apenas 8% dos missionários do mundo estão lá. No caso dos missionários brasileiros, apenas 6 estão lá, o que isso é muito pouco. Então, queridos irmãos, entender a janela 1040 é perceber que é um lugar essencial para levar a mensagem de Jesus, mas ainda precisa de mais pessoas para ajudar. É como se fosse uma chamada para mais missionários irem lá contar sobre o amor de Jesus para quem ainda não conhece. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para estudarmos agora o segundo ponto da nossa lição: principais desafios da janela 1040. E no primeiro tópico estudaremos o seguinte tema: a necessidade humana. É fundamental compreender que a janela 1040 representa um dos maiores desafios missionários do mundo, e isso se deve a várias razões. Entre elas destaco aquelas cidades gigantescas com mais de 1 milhão de habitantes que estão concentradas nessa região. Isso nos mostra
que estamos lidando com uma área densamente povoada e, ao mesmo tempo, carente da mensagem transformadora do Evangelho. Outro ponto impactante é o número alarmante de pessoas que enfrentam condições adversas. Bilhões de indivíduos nessas áreas sofrem com enfermidades, pobreza extrema, vivem em situações calamitosas e são, muitos deles, vítimas de guerras e conflitos armados. Isso nos chama a atenção para a urgência de levar não apenas palavras, mas ações concretas de amor e esperança para esses lugares tão sofridos. Além disso, queridos irmãos, nessas regiões encontramos as pessoas mais necessitadas materialmente do mundo. Veja isso, dados indicam que de cada 10 pessoas pobres, 8 estão na janela 1040. Isso ressalta a importância não apenas de proclamar o Evangelho, mas também de agir contra as injustiças sociais que perpetuam a pobreza. Portanto, se faltar amor e consciência por parte do povo de Deus em relação a essa realidade, a janela 1040 continuará fechada à mensagem de Jesus Cristo. Isso nos lembra da responsabilidade que temos como cristãos de sermos sensíveis às necessidades do próximo e também, queridos irmãos, a agirmos em amor. Desde perseguição extrema, com leis que tiram toda a liberdade e levam à prisão, tortura, morte, até perseguição severa e alta, envolvendo pressões sociais e governamentais. A situação, queridos irmãos, é bastante desafiadora. Diante desse cenário, precisamos refletir sobre como podemos, como cristãos, responder a essas necessidades humanas e aos desafios missionários presentes na janela 1040. Segundo tópico, vamos estudar com o seguinte tema: o desafio da perseguição. Veja isso, queridos irmãos, um relatório divulgado em 2023 pela Missão Portas Abertas lista os 50 países onde os cristãos enfrentam maior perseguição devido à sua fé em Jesus Cristo. Essa informação é importante para compreendermos os desafios que nossos irmãos enfrentam ao redor do mundo. Queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição com o seguinte tema: estratégias para alcançar países da janela 1040. E no primeiro tópico, orando pela janela 1040. Queridos irmãos, ao tomarmos conhecimento da situação nessa área, é crucial envolvermos-nos em oração fervorosa pelos missionários dedicados a levar a mensagem de Cristo a esses países. Devemos interceder para que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a enfrentar os desafios complexos que é a janela 1040. Queridos irmãos, como nós sabemos, a oração pode mudar a realidade desses países. Muitas vocações missionárias são descobertas quando nos comprometemos a orar pelos povos não alcançados. Assim, é o momento de nos unirmos em oração por esses povos. Você não concorda comigo? Segundo tópico,
evangelização por meio da ação social. Isso mesmo, queridos irmãos, diante do desafio apresentado, surge a importância da evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo não apenas atende às necessidades práticas das pessoas, mas também se torna um testemunho vivo do amor e do compromisso dos cristãos. É importante ainda afirmar que Tiago, capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículos 14 até o 17, destaca ele a verdadeira religião como o cuidado prático pelos necessitados, ação social bem planejada e executada, não apenas supre carências materiais, mas também abre corações para a mensagem do Evangelho. Terceiro tópico, a ação médica missionária. Veja isso, queridos irmãos, a janela 1040 carece significativamente de profissionais de saúde, incluindo médicos. A missão médica torna-se, portanto, uma ferramenta para alcançar essas nações, abrindo portas que, de outra forma, estariam fechadas. Portanto, queridos irmãos, eu faço uma pergunta: quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, orem por ele e, à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização desta região mundial. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre.